Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal Fé e Fideísmo. O podcast de hoje é um comentário da lição da Escola Sabatina feito pelo pastor Gilberto Tais. Esse mesmo comentário pode ser baixado por escrito no blog feofideismo.com ou diretamente no site da CPB acessando mais.cpb.com.br na seção Lições, Adultos, Lição da Semana e Comentários. Aproveite também para se inscrever no canal Fé e Fideísmo no YouTube e também no Instagram do pastor Gilberto Tais. O Tais é THEISS. Fique agora com o comentário da lição. Até mais! Olá, amigos. Aqui é o pastor Gilberto Tais e estou aqui para fazer o comentário da lição de número 6. E hoje eu vou falar sobre os descendentes de Abraão, a descendência de Abraão, que é o tema desta lição. E vou já iniciar falando sobre um povo que foi escolhido. Deus chamou Abraão e os seus descendentes, como você bem sabe, e fez uma promessa para eles. E com base nessa promessa, ele conduziu o seu povo pelos eventos da história, libertando esse povo da escravidão do Egito. E, claro, sustentando esse povo com a sua mão poderosa pelo deserto. Dessa maneira, o amor, a escolha de Deus foram conhecidos vividamente por meio da experiência de relacionamento com Ele. Observe que no Egito, Deus foi ao encontro de Israel para lhe oferecer amor, para lhe oferecer liberdade. Liberdade. Bom, neste caso, nós percebemos algumas lições importantes que Deus nos ensina. E a primeira é que Ele, Deus, tem compaixão das pessoas. Teve compaixão do povo, Ele tem compaixão de nós. Segundo, Ele deseja presentear a nós, assim como presenteou Israel, com a liberdade da terrível escravidão. Terceiro, ele ofereceu amor e cuidado, e ele oferece a nós amor e cuidado. Quarto, prometeu fazer de Israel uma grande nação sobre a terra, e essa mesma promessa se estende a nós hoje. Quinto, assegurou exaltar Israel acima das nações pagãs, e esta promessa também se estende a você, a todos nós hoje. Dessa maneira, em uma relação pactual e também profundamente íntima com o Senhor, Israel, ou os israelitas que eram fiéis, seriam conhecidos como os que amam ao único Deus e que guardam os seus mandamentos, conforme você pode conferir em Deuteronômio 6, verso 4. A íntima relação entre o amor para com Deus e a obediência aos seus mandamentos já tinha sido descrita em Deuteronômio capítulo 6. Em contraste, aquele que não amava, consequentemente, desobedecia aos seus mandamentos e, naturalmente, atraía as consequências de viver sem esse amparo, sem o escudo divino. Não que Deus não quisesse proteger as pessoas, o povo, a nação, mas é porque as pessoas, por sua deslealdade, elas recusavam a oferta do acolhimento divino. Portanto, com base nesse amor e nessa escolha divina, os israelitas eles eram persuadidos a serem leais à aliança que Moisés estava ali, prestes a colocar diante deles. Mas qual foi a resposta quando Jacó, por exemplo, recebeu esse encontro e essa proposta do pacto? Qual foi a resposta de Jacó? No relato de Gênesis 35, verso 9 a 15, Deus foi ao encontro de Jacó. Claro, o objetivo era dar sustento, era dar continuidade a uma promessa que já havia sido feita para Abraão antes, que Deus tinha feito anteriormente com ele, e também com o filho Isaque. Então, nesse encontro, Deus, primeiro, ele aparece a Jacó como Deus Todo-Poderoso. E é assim que Deus aparece para nós, como Deus Todo-Poderoso. Segundo,
ele estende as bênçãos ao patriarca e também deseja estender essas bênçãos a você hoje. Terceiro, ele reafirma a mudança do nome de Jacó para Israel, como fez com Abraão também. E a promessa é que ele mudará o nosso nome também. Quando o Senhor da glória retornar, receberemos um novo nome. Quarto, ele confirma a promessa de que se tornariam uma grande nação. E essa promessa, ela alcança você, a sua família, alcança todos nós. E quinto, ele prometeu a Jacó e a sua descendência a posse da terra que ele tinha dado a Abraão e a Isaac. E Deus hoje promete uma terra nova para nós, uma nova Canaã, que se materializará com o retorno de Cristo. Então, nos versos 14 e 15, nós observamos a resposta de Jacó diante desse pacto que Deus desejava fazer com ele e também com seus descendentes. O texto bíblico diz assim, então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação e azeite sobre ela, ao lugar onde Deus lhe havia falado. Então Jacó deu o nome de Betel. O patriarca não teve outra atitude, senão a de erguer um altar ali e chamar aquele lugar de casa de Deus. Então essa resposta de Jacó nos ensina algumas lições. Primeira lição, que ele ratificou o convite divino. Ele abraçou correndo, de imediato. Não pensou duas vezes. Assim, serve de exemplo para nós hoje. Segundo, embora tivesse demonstrado pouca maturidade espiritual até o momento, ele buscou renovar a sua aliança com Deus. Assim como nós também falhamos muito e nós precisamos buscar renovar essa aliança com Deus, essa maturidade espiritual com Deus. Terceiro, com mudança do seu nome, ele lembrou-se de como deveria viver diante do Deus da aliança. Então ele percebeu que a mudança do nome exigia também mudança de comportamento. Quarto, a sua renovação com Deus permite que as prerrogativas da aliança alcancem as futuras gerações, inclusive a gente. Quinto, em clara demonstração de confiança e aceitação, Jacó levantou um altar e chamou aquele lugar de casa de Deus. E por fim, ele se tornou o elo ou o caminho para que essa aliança de amor, de graça, cuidado, alcançasse também a toda a nação de Israel e a toda a nação do Israel espiritual de hoje. Agora, sobre Israel e a questão da aliança, veja bem, em praticamente tudo na vida há duas opções, uma boa e uma ruim. Por exemplo, todos sabem da importância do exercício físico e da água para o corpo, para a mente. Nesse caso, se você se exercitar e beber muita água durante o dia, durante a semana, durante o mês, consequentemente terá mais saúde, mais vigor. Mas e se você escolher não fazer exercício e não beber água? Olha, entenda, você tem a liberdade para escolher uma das duas opções. E vai, com certeza, colher os benefícios de uma e a maldição de outra. Portanto, isso nos ensina que as maldições da vida, na sua maior parte, são resultados das más escolhas ou maus caminhos trilhados na vida. Foi exatamente o que ocorreu com Israel. Em Jeremias capítulo 11, por exemplo, o profeta recebeu ordem de Deus para refrescar a memória do povo quanto à aliança que Deus havia feito com eles. Nessa aliança, o povo tinha duas opções: ser fiéis à aliança e colher os benefícios dessa parceria com Deus, ou não ser fiel e colher as consequências de viver sem o cuidado, sem a proteção de Deus. Mas, infelizmente, a triste realidade, como você pode perceber no verso 9 e 10, é que os homens de Judá formaram uma conspiração para romper a aliança, ao trocar o Deus do céu por deuses pagãos. Bom, como fruto dessa apostasia, primeiro, o juízo cairia sobre o povo, inevitavelmente. Segundo, Deus não mais ouviria as orações do povo. E para que ouvir, se eles não queriam ser ouvidos? Terceiro, a maldição consumiria a casa de Israel, maldição que vem pelas forças das próprias mãos. Quarto, os incontáveis deuses abraçados por eles jamais os livrariam do mal que lhes sobreviria. Infelizmente. E por fim, eles colheriam as consequências das suas más escolhas. Então o profeta Jeremias, no capítulo 12, ele perguntou por que Deus, em sua justiça, havia permitido que o caminho dos maus prosperasse enquanto os justos, como o próprio profeta, sofrem. Ou sofreriam, né? Em sua resposta, Jeová então alertou Jeremias, declarando
que a condição do povo era tão deplorável que o profeta enfrentaria intensos conflitos e oposição rígida, em especial a intriga, a traição das pessoas da própria casa. Em Jeremias, no mesmo capítulo, vemos Deus abrindo o coração e expressando tristeza pela maldição e assolação que o povo estava traindo sobre si por conta das perversas escolhas. A realidade é que o cumprimento, amigos, da vontade divina trazia consigo uma promessa de bênção, mas aqueles que persistiam em se afastar do Senhor, que é a fonte da bênção e da vida, sobre esses caía o domínio da maldição, infelizmente. Bom, ao longo da história do Antigo Testamento, nós vemos a aliança se renovando até alcançar todos os povos, incluindo os que vivem no século XXI. Deus fez uma aliança com Adão e seus descendentes, conforme diz Gênesis 3, verso 15. Deus fez uma aliança com Noé e seus descendentes, conforme está ali em Gênesis 9, verso 1, verso 8 e verso 9. Deus fez uma aliança com Abraão e seus descendentes, conforme descreve Isaías 51, verso 2, Gênesis 12, verso 2. E Deus fez uma aliança com Judá e seus descendentes, como você pode ver em 2 Reis 17, verso 7, verso 8, 18, 23, Salmo 89, verso 34 a 36. Essa insistência na renovação da aliança é claramente uma demonstração de amor da parte de Deus, que não se cansa de oferecer ao seu povo o seu cuidado, a sua proteção. Embora Israel tivesse caído diversas vezes no engano do mal, Deus sempre providenciou uma forma de restaurar, de salvar a sua nação escolhida. No Novo Testamento, nós temos uma lista também desses remanescentes que fizeram aliança com Deus. Eu citei no Antigo Testamento Adão, Noé, Abraão e Judá, a tribo de Judá. E no Novo Testamento nós encontramos o quinto remanescente, ou então a quinta fase da aliança, onde o próprio Messias ele ratifica, ele materializa, porque ele é a raiz de Judá, que brotaria o Senhor justiça nossa, conforme descreve Isaías 27, verso 6, 37, 31, Jeremias 23, verso 6, 33, verso 15 e 16, Isaías 11, verso 1 e 2, Hebreus 7, verso 14 e 15. E o sexto seria a igreja primitiva, conforme descreve Apocalipse capítulo 2, verso 1 a 3, e capítulo 6, verso 1 e 2. E por fim, o sétimo remanescente, finalmente, o que é descrito em Apocalipse 12, verso 17, que é o remanescente do tempo do fim. Então essa aliança, ela se inicia lá com Adão e ela termina com o movimento remanescente, no tempo do fim. A conclusão é que no Novo Testamento, amigos, a nação da aliança é composta por todos os povos que, ao se submeterem a Cristo como Senhor, aceitando viver a aliança com Ele, formam, então, o novo Israel espiritual. Então, através de Cristo, pela fé, entrega e também a aceitação do seu sacrifício, todos esses podem fazer parte da família celestial. Portanto, nós e nossa família somos alvos do amor de Deus e agraciados com o convite para fazer parte do seu povo escolhido. E eu termino com uma pergunta muito importante. Que dádiva maior poderíamos desejar, a não ser a de fazer parte da grande família celestial? Pense nisso. E até o próximo comentário da lição da Escola Sabatina. Abraço, que Deus te abençoe e até mais.